Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Agradecemos a Deus por podermos novamente estar juntos. Agradecemos por este dia, por estes momentos que estaremos estudando a Bíblia. Agradecemos a vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para o meu irmão Elídio Westphal. Hoje ele está aniversariando. Parabéns, Elídio. Felicidades, muitos anos de vida. Um alô especial para Guilmar Fernandes Araújo, Isaura Silva, Castilda Santos, Maria da Guia, Fátima Brito, Madalena Gomes, Adelaide Santana, Nancy Mota, Janete Araújo, Alceu Florentino, Ilcé Corrêa dos Santos Victor, Jasmira Neves e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão por mais este dia que estás nos concedendo. A Ti, Pai, nossa gratidão por estes momentos que vamos agora estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua vontade, a Tua verdade e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nos problemas que enfrentam, nas necessidades, nas dores, nos sofrimentos, que mantenham firme, confiantes em Ti, que não desanimem. Abençoe o meu irmão Elídio Westphal, que está aniversariando hoje, conceda muitos anos de vida segundo a Tua vontade. E abençoe, Pai, também todos os demais nomes que nós aqui citamos, e pessoas que pedem orações. Tu conheces o que cada um expõe nos seus pedidos, que sejam abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a todos que nos escrevem fazendo algumas perguntas, e como nós fizemos no sábado passado, no próximo sábado também nós estaremos gravando algumas respostas de perguntas que temos recebido, algumas dúvidas que as pessoas têm, pedindo alguns esclarecimentos, e então no próximo sábado nós teremos novamente a gravação de algumas respostas. Queremos agradecer a todos vocês que oram pelo nosso trabalho e precisamos estar sempre unidos em oração uns pelos outros, porque a oração, ela é que nos fortalece, ela que nos sustenta, ela que nos ajuda na nossa caminhada espiritual. Estamos essa semana falando sobre apostasia e intercessão, a apostasia do povo de Israel, assim que Moisés subiu ao monte. Ali ele esteve durante 40 dias e 40 noites e o povo embaixo já se corrompeu. O povo já pressionou Arão para fazer um ídolo para que eles pudessem adorar e que seria o Deus deles, então que os guiaria para a Canaã, local que eles estariam indo. Vemos que muito rapidamente as pessoas se esquecem do que Deus faz pelas pessoas. A bondade, o amor, a misericórdia, os milagres que Deus realiza, nós esquecemos muito rapidamente. O povo de Israel é uma demonstração clara que nós temos na Bíblia, mas nós temos que cuidar conosco também, para que nós não esqueçamos tudo que Deus tem feito por nós até hoje. E falamos também ontem que os ídolos, conforme nós lemos em Salmo 115, Salmo 135, Isaías 44, os ídolos não são nada. Os ídolos é uma criatura feita por uma pessoa. Ele pode ser de barro, pode ser de madeira, pode ser de cimento, enfim, pode ser de outro material, mas ele tem olhos, mas não vê, tem bocas, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, quer dizer, não faz nada. Então, é uma perda de tempo nós ficarmos clamando para coisas que nós mesmos criamos, pensando que eles vão fazer alguma coisa para nós. Mas como o povo de Israel estava habituado lá no Egito a ver os egípcios cultuando os deuses que eles tinham, e então os hebreus pedem para que Arão faça para eles um Deus, Deus com D minúsculo, um Deus, um ídolo. E Arão pede para que eles tirem todas as argolas, os pendentes que tinham nas orelhas,
das crianças, dos meninos, das meninas, das mulheres, dos homens, e levassem para ele. E agora nós vamos ver aqui em Êxodo, no capítulo 32, versos 7 e 8, a palavra de Deus, ela vem nos dizendo: o Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte, seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu, como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram ouro e fizeram um bezerro, curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Olha só, Deus então mandando Moisés descer rapidamente, porque o povo havia se corrompido. Nós sabemos, irmãos, que quando nós colocamos coisas, objetos, no lugar de Deus, nós damos a primazia, o primeiro lugar àquilo que nós vemos, aquilo que nós podemos tocar. Deus diz aqui que o povo se corrompeu, o povo se corrompe. E nós precisamos ter muito cuidado. Por quê? Porque hoje, ídolos não são apenas aquelas imagens que nós éramos acostumados a ver em algumas igrejas e que as pessoas se prostravam perante essas imagens e faziam as suas orações. Hoje, ídolo é tudo aquilo que nós colocamos em lugar de Deus, substituindo Deus, tomando o primeiro lugar do Deus Criador em nossa vida. Então nós já citamos aqui essa semana os aparelhos eletrônicos, né, que hoje são tão comuns, os celulares e também os videogames, enfim, a televisão mesmo, são meios que são usados para nos afastar de Deus, porque nós nos prendemos tanto a essas coisas, nós ficamos tão ávidos para poder chegar àquele momento de nós podermos acessar aquilo que nós gostamos e nos esquecemos de Deus. E então quando aquele povo lá no deserto se voltou para aquele ídolo que que Arão havia feito para eles, os israelitas eles estavam então se separando do verdadeiro Deus, estavam, poderíamos dizer assim, se divorciando do verdadeiro Deus. E eles mesmos disseram: estes são os deuses que nos tiraram do Egito. O que é que um ídolo pode fazer? Qual é o milagre que ele pode fazer? Qual é a bênção que ele pode conceder? O ídolo não pode fazer nada do que Deus fez por eles, e eles viram a manifestação do poder de Deus desde antes deles saírem do Egito, aquelas pragas que caíam lá sobre o Egito e que Moisés tinha que ser chamado para ir lá orar, pedir a Deus para que aquela praga cessasse, porque como nós já estudamos aqui nessa série, as pragas eram contra os deuses que eles diziam que era o Deus da água, que era o Deus dos répteis, que era Deus, enfim, de todas as coisas que foram derramadas sobre o Egito nas pragas, era contra os deuses que eles criam. E aqueles deuses não podiam fazer nada. Moisés clamava, a praga vinha sobre o Egito, e então o povo do Egito clamava aos deuses deles, mas a praga não acabava, a praga continuava. E então Moisés tinha que ser chamado para que Deus pudesse eliminar aquela praga. E então, desde o Egito, os israelitas que estavam lá como escravos viam já o poder de Deus atuando. Depois veio a questão do Mar Vermelho, depois veio o maná, depois veio a água da rocha, aquelas águas amargas que se transformaram em água potável. Enfim, grandes maravilhas Deus fez e se mostrava presente com o povo. Mas o povo agora diz que aquele ídolo que Arão criou era aquele Deus que os havia tirado do Egito. Irmãos, se Deus não estiver no centro de nossa vida, alguma outra coisa, algum outro Deus irá ocupar o lugar do nosso Deus verdadeiro. E nós, então, precisamos desfrutar, precisamos cultivar a presença viva de Deus. E quando nós fazemos isso,
nós iremos nos dedicar para que possamos estar prontos a fazer a vontade de Deus em nossa vida. O que nós colocamos em lugar de Deus pode ter várias formas. Por exemplo, o orgulho, se nós nos sentimos orgulhosos e achamos que somos melhores do que os outros, nós estamos aqui nos colocando em lugar de Deus. A pessoa que pensa só para ela, que é uma pessoa egocêntrica, também está se colocando no lugar de Deus. Uma outra coisa que pode ser também colocada no lugar de Deus é o dinheiro, são as posses, é o poder. A pessoa que recebe um cargo tem um poder, então se acha também um semideus e se acha no lugar de Deus. Muitas pessoas colocam o sexo no lugar de Deus, a comida, a televisão, drogas, álcool, pensamentos impuros, pornografia, prazeres, até mesmo o trabalho. Muitas pessoas colocam no lugar de Deus o trabalho em primeiro lugar, mas devemos saber que se nós temos forças para trabalhar, ânimo para trabalhar, é Deus quem nos dá. Outras pessoas colocam o esporte no lugar de Deus, colocam a família. Enfim, são tantas coisas que podemos, e que são colocadas no lugar de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com tudo isso. Satanás, ele está procurando desviar a nossa atenção de Deus. Satanás, ele quer que nós busquemos a Deus o mínimo possível. Quem sabe uma breve oração quando acordamos ou uma breve oração quando nós vamos dormir, e nada mais do que isso. Mas nós precisamos lutar contra essa tendência que nós temos de não querer falar com Deus, de não querer estudar a Bíblia. A luta que nós temos que travar é contra nós mesmos, é contra este desinteresse de nós buscarmos as coisas de Deus. O povo de Israel, então, foi corrompido pela idolatria. E Deus, então, manda Moisés descer depressa do monte, porque o povo havia se corrompido. E o povo estava dizendo que aquele Deus que Arão criou era o Deus que os havia tirado da terra do Egito. Irmãos, sabemos que Deus nos ama, Deus, ele tem interesse em que nós sejamos salvos, mas nós precisamos buscar esse Deus em nossa vida. Que nada ocupe o primeiro lugar. Podemos trabalhar, podemos nos divertir, podemos passear, mas que tudo esteja voltado primeiro lugar para Deus. E então vamos fazer as coisas sempre na certeza de que Deus está cuidando de nós, está provendo para nós o que nós necessitamos e que Ele continuará cuidando de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a cuidarmos para não nos corrompermos também com a idolatria e que possamos estar sempre prontos a buscá-lo em nossa vida. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos que a Bíblia nos diz: a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.